Hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz de Deus, irmãos. Paz seja convosco. Graça e paz, meus irmãos. Vocês que amam ao Senhor e fazem parte da Igreja de Cristo e têm a paz que Ele deu, seja bem-vindo e abençoado. Você é meu irmão. Vocês são nossos irmãos. Amados irmãos da igreja, irmanados neste organismo divino chamado Igreja de Cristo, esta fonte que se abriu no Calvário. Antes, na outra dispensação, antes da graça, era uma mensagem exclusiva para o povo judeu. Mas quando Jesus veio, o rio nasceu, a fonte pura nasceu para todos. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz Jesus ainda hoje. Quem tem sede, venha a mim e beba. Seja abençoado e bem-vindo a mais um momento da palavra. Somos agradecidos a todos que têm feito sua inscrição já no canal e também estão chegando todos os dias. São muito bem-vindos a este grupo Cristo em Vós, Esperança da Glória. Aleluia. Faça teus comentários, continue fazendo. Tem crescido muitos comentários, muitas perguntas que nós não temos como responder para os irmãos. Nós somos praticamente analfabetos em rede social, irmãos. Somos analfabetos. É pela misericórdia do Senhor, não é? Não temos como responder tudo, não tem como fazer isso. Então nós entendemos e espero que os irmãos entendam nós também. Alguém pergunta, que dados os irmãos têm? Muitos sabem, porque eu já disse aqui, eu vou fazer no meio do ano 80 anos. A Esther vai fazer daqui uns dias 78, quer dizer, somos de outro tempo, né? Essa geração, nova geração Z, nós estamos no meio da geração Z e já tem uma outra geração que está por aí, porque a nossa geração levava tempo, a cultura de uma geração demorava passava 2, 3 gerações para mudar, mas agora muda constantemente. E não sei como é que nós nos viramos nesse mundo, irmãos. Está tudo diferente, mas tem um que não muda. Ele não muda, é o Senhor da glória. Aquele que foi, é e será eternamente. E nós pregamos uma mensagem que também não muda. Uma constituição sem emenda, sem nada, aquilo é pura, é a bendita palavra do Senhor. Sejam bem-vindos e abençoados. Irmãos, falando na igreja que nasceu, e essa igreja é uma noiva que o Senhor tem aqui. É uma mulher que noivou, tem um noivado. Ela está pronta para o casamento, porque nós precisamos estar prontos. Muita gente assim, eu preciso me preparar, então corra, faça isso logo, porque senão tu vais ficar fora. Nós precisamos estar pronto, ele vem a qualquer momento. E ela está pronta, noiva, ornamentada e pronta. Ela sempre foi linda. Tem gente que diz, a igreja está corrompida. Não! A igreja do Senhor, a verdadeira, que é a noiva do Cordeiro, essa não se corrompe, ela é pura, ela nunca vai ser deixada pelo Senhor, porque se corrompeu. Alguém que se corrompe, que é deixado pelo Senhor. Mas a igreja que vai formando esse corpo santo, esse organismo santo, isso é uma coisa espiritual. Talvez as gerações do tal do IA, agora que é a inteligência artificial, vai
querer entender, e não entende, né? Mas aqueles que têm a inteligência original, aquela de Deus, aquela do Espírito Santo, ela entende todas as coisas. A igreja, irmãos, ela sempre se desenvolveu sobre tribulação e luta. Nós não temos como falar aqui do começo, mas eu quero ler aqui o que está no capítulo de número 6, versículo 7 de Atos dos Apóstolos. Depois a Esther vai saudar os irmãos. A palavra, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava, e o número dos discípulos era grande, por parte dos sacerdotes obedecia pela fé. Até aqui parece que a igreja não saía dali de Jerusalém. Ela estava ficando tranquila em Jerusalém, não é? Está bem por aqui. Precisou acontecer alguma coisa para a igreja se dispersar. A Esther vai saudar os irmãos e vai comentar um pouquinho. Mais uma vez, saúdo os nossos queridos irmãos, todos os ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para aprender um pouquinho mais o que aconteceu e o que acontece hoje também. Que o Senhor nos ajude. Agradeço a Deus e aos irmãos que têm orado por nós, como nós temos orado pelos irmãos, que nem um dia, pela misericórdia de Deus, falhamos com o compromisso que fizemos diante de Deus e dos irmãos. Verdade. Todo dia, um pouquinho antes do almoço. E sempre pedimos, Senhor, leve a palavra necessária manda nas asas do Espírito, e que vá ao encontro do necessitado, porque Ele sabe quem está realmente necessitado. E eu agradeço aos irmãos por isso, e que Deus continue nos abençoando, agora e para todo sempre, até o dia que nós chegar lá na glória, com Cristo Jesus. Eu pensei que a Esther ia comentar um pouquinho sobre a perseguição logo depois, irmãos, quando a igreja achava que Jerusalém estava tudo bem. Aí veio a prisão de Estevão. Arranjaram testemunhas falsas para acusar Estevão e ele foi levado ao sinédrio, ao conselho. E lá, em todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que eu creio que tem 60 versículos. É o maior capítulo de Atos dos Apóstolos, 60 versículos. Lá está a história de Estevão, do jovem Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. Mas que aquilo ali era uma liderança futura da igreja que não dava para perder. Mas o Senhor tem os seus caminhos, irmãos, a gente não sabe como, para mexer com a igreja em Jerusalém, para ela se despertar e para mostrar para o mundo de então que estava em Jerusalém quem eram os cristãos, como eles, se Jesus foi fiel até a morte, ele venceu. Ele tinha também agora os seus seguidores que iriam dar o mesmo exemplo. Estevão foi morto naquela ocasião, apedrejado, perdoou seus algozes e entregou o seu espírito ao Senhor de joelho. Alguém olhando ali, no caso do Saulo de Tarso, jovem advogado, foi tocado com toda certeza naquele dia. E lá mais na frente um pouco, lá ele se converte também e dá prosseguimento à igreja. O interessante, irmãos, que nesse capítulo 11, versículo 19, de Atos dos Apóstolos, 11 e 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciando
E Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente para os judeus. Ainda eles pensavam, mesmo tendo de sair dos termos de Jerusalém, de Israel, foram para as nações vizinhas, para os territórios, tudo territórios sob o domínio de Roma, mas anunciando só para os judeus, ainda receosos, com medo, mas de repente o Senhor levanta outros e começa a anunciar também para os gregos, para os outros, e vai chegando em outras partes da terra. Foram dispersos. Quando chegamos, irmãos, no capítulo 12, porque a igreja, o comando, ficava em Jerusalém, lá ficavam, alguns apóstolos ficavam em Jerusalém, sempre estavam ali em Jerusalém. Dali saíam as ordens, saíam os conselhos de Jerusalém. Herodes, essa dinastia dos Herodes, nunca deixou de perseguir a igreja. Eles estavam sempre por ali. Era uma dinastia que passava de pai para filho, de filho para o neto, e assim ia. E esse Herodes, um Herodes desse aqui, no capítulo 12, está escrito assim, de Atos dos Apóstolos: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago parece que não falou nada, ou se falou, não está registrado. Assim como Estevão deu a vida. Agora Tiago, irmão de João, aquele pescador que estava lá com João, lá do mar da Galileia, um dos seus primeiros discípulos, foi morto à espada por Herodes. Herodes, irmãos, era uma força demoníaca, assim como nós temos essa força contra a igreja. Se tu faz parte da igreja, e quero outra vez falar, igreja não se refere a uma determinada denominação, mas é um povo, isso nós precisamos entender. Cada um temos as nossas denominações, mas precisamos honrar em primeiro lugar a igreja do Senhor. A noiva do Senhor, ela não pode ser maltratada por ninguém por causa das nossas razões próprias, por causa do nosso orgulho, por causa daquilo que nós achamos que deve ser, mas é a noiva do Cordeiro. Herodes foi morto a fio de espada. Eu creio que a igreja se abalou, chorou. E como Herodes viu que o povo gostou, ele mandou prender Pedro. O apóstolo Pedro, o líder, mandou prender. E quatro quaternas, são 16 soldados, guardando Pedro na prisão para ser morto na Páscoa que estava chegando. Mas o Senhor, interessante, irmãos, debaixo daquela grande tribulação, diz em Atos 12, já no versículo 3, 4, por ali, que Pedro, preso, algemado em 2 algemas, 2 soldados daquele estavam do lado dele, e os 14 estavam por ali, tudo para cuidar dele, e ele dormia tranquilamente. Mas sabe o que? Por quê? Porque a igreja na casa de Maria, mãe de Marcos, estava em constante oração pelo servo do Senhor. Por isso que a igreja, queridos irmãos, deve estar sempre em oração por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão na frente, por aqueles que o Senhor confia a palavra para eles. Vamos orar pelos servos do Senhor que pregam com responsabilidade. E foi naquela noite que 16 soldados, algemas se quebraram, o anjo entrou na prisão, soltou Pedro, e Pedro chegou lá na casa de Maria.
são e salvo. E a igreja prosseguiu. O diabo nunca conseguiu barrar a noiva do Senhor, irmãos. Ele nunca vai conseguir. Ela anda em passos firmes, ela é coroada de glória, esperando o glorioso dia do Senhor. E essa aliança que nós temos com Ele não pode ser quebrada. Seja igreja de Cristo, experimente isso. Você que diz, o Senhor nunca falou comigo, nunca senti a presença do Espírito Santo, te declare noiva do Senhor, rejeite o mundo, te santifique, que o Espírito Santo vai falar contigo. Querido e soberano Deus, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez por este santo e abençoado dia. Pô, Pai querido, aleluia, Tu és a nossa força e a nossa paz. Nós temos olhado, Senhor, lido todos os comentários, ou quase todos em alguns dias, que esses irmãos e irmãs têm feito aqui nessas páginas. E nós queremos pedir por cada um deles, meu Deus, por aqueles que estão chegando, por aqueles que não entendem realmente o que é ser igreja, Senhor. Abre o entendimento de cada um, é o que eu te peço, meu Salvador, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Amados irmãos, santos do Senhor, tenham um abençoado dia e até amanhã, na paz de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.